Há coisas que o tempo não apaga, lembranças que carregamos no coração como tesouros. São memórias que nos fazem sorrir, mas às vezes também nos faz chorar. Quem nunca se pegou voltando ao passado, recordando pessoas, momentos, lugares, cheiros, músicas, palavras? Parece que o coração insiste em visitar o que já não está mais diante dos nossos olhos. Mas a grande pergunta é: como lidar com as boas lembranças do passado sem ficar preso a elas? Como transformar a saudade em gratidão sem que ela se torne uma prisão? Olá, você está no meu canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Roberta. Deixa o like, se inscreva, clica no sininho de notificações. A lembrança é um dom de Deus. A memória é um presente que o Senhor nos deu. O salmista, ele dizia assim: lembro-me dos dias antigos, considero todos os teus feitos, medito nas obras das tuas mãos. Perceba, o passado, ele pode ser uma fonte de força para o presente. O problema não é lembrar dos momentos, o problema é viver apenas do que já se passou. O perigo de viver do que já foi, muitos estão parados no tempo. Vivem contando sempre as mesmas histórias. Ah, naquele tempo era bom. Ah, naquele tempo, aqueles dias eu era feliz. E sem perceber, deixam de viver o hoje. O inimigo muitas vezes usa a saudade como uma armadilha. Enquanto você fica preso ao que perdeu, você não percebe o que Deus está construindo agora. Quantas pessoas dizem: ah, como eu era boa nisso, como as festas eram boas, as festas de família. Ah, antigamente o Natal e o Ano Novo, as reuniões com todos reunidos. Mas depois que alguém partiu, parece que a alegria também foi embora. Então, muitos deixam de celebrar, deixam de se reunir, deixam de sorrir. Mas entenda, se alguém partiu, é justamente pelos que ficaram que você precisa continuar. A tradição, o amor, a mesa farta não é apenas lembrança, ela é uma missão de vida. O Deus do passado é o mesmo do presente. É o Deus não se limita que o ontem. Ele é o Deus do ontem, do hoje e de amanhã. Ele mesmo disse a Moisés: eu sou o que sou. Significa que ele não apenas foi, ele é. Ele continua sendo Deus, agora na sua vida, de hoje também. Então, cada vez que a saudade bater, transforme em oração. Obrigada, Senhor. Obrigada. Eu vivi aquele tempo, mas me dá graça para eu viver o hoje com a mesma intensidade. Vamos a um exemplo bíblico? Lembre-se de Israel no deserto. O povo só sabia falar do Egito. Ah, mas lá no Egito a gente tinha comida, a gente tinha isso, a gente tinha aquilo. E eles idealizaram o passado. Mas eles se esqueciam que no Egito eles eram escravos. E muitos fazem isso hoje, romantizam o que já foi e desvalorizam o que Deus está fazendo agora. Você já ouviu aquelas histórias de pessoas que falam assim: ai, quando eu era criança minha mãe me batia, ela batia de borracha, de chinelo, de cinta, de fio de ferro. A pessoa fala de uma maneira como se ela fosse feliz apanhando. As pessoas ficam presas ao passado. Ai, porque eu tomava suco, que suco, né? Aquele que suquinho. Ah, eu tomava que suquinho, eu comia pão com que suco e chupava manga verde com sal, e fala daquilo como se aquele tempo ele fosse mais feliz do que hoje. Entenda, eu não sou contra as memórias das pessoas, mas sim da entrega delas ao passado, do que viveram, mas não tem história para contar hoje. Se você perdeu alguém hoje, honre a memória dessa pessoa. Continue fazendo o que ela gostava. Se a sua infância foi boa, transmita aos filhos e aos netos os mesmos valores. Se o passado te marcou,
Use como um combustível, não como uma prisão. Não fique preso ao passado, às memórias do passado, mas sim pelo novo de Deus. O que Deus tem para fazer na sua vida. O passado, ele tem o seu lugar. É escola, é lembrança, é gratidão, mas a vida acontece hoje. Não fique preso no que já passou. Se alegre com os que estão ao seu lado. Celebre os encontros, mantenha as tradições, porque ainda há pessoas que precisam de você. Se reúna com amigos, tenha comunhão na sua empresa, no seu trabalho, na igreja, com a sua família. O mesmo Deus que foi fiel no passado, Ele é fiel no futuro. Transforme a saudade em gratidão e viva o presente como quem entende que cada dia é um novo presente de Deus. Hoje você tem a possibilidade, se você tem o desejo de fazer uma faculdade, de voltar a estudar, se você tem desejo de fazer um curso, mas a minha idade, eu já estou acima da idade. Não importa a sua idade. Os nossos sonhos não têm tempo de validade. Se você tem o desejo de voltar a estudar, de fazer isso, volte. Se você tem o desejo de encontrar um verdadeiro amor, reconstruir a sua vida sentimental, tente mais uma vez. Se você tem o desejo de ter um carro, um bem material, mas eu já estou com a idade e meu sonho era dirigir e eu nunca tive um carro e agora você tem condições financeiras, lute, compre o seu carro. Mas eu comprar uma casa agora, nessa altura da idade, e ter que construir, comprar um terreno ou fazer uma reforma, faça. O que você viveu lá atrás, você já viveu, agora vivo hoje. Você já imaginou se Abraão tivesse o pensamento que muitas pessoas têm hoje? Ele já estava de idade avançada. Ele e Agar, os dois, tinham praticamente 90 anos. E Deus fez a promessa para eles que eles iam ser pai de uma nação. Ela era uma mulher estéril. E Deus disse que ela ia ter filho. E aquilo, já pensou se ele pensasse como nós, como muitos de nós hoje? Eu já estou velho, isso não é mais para mim. Não, eles acreditaram na promessa. Anteciparam a promessa? Sim, anteciparam, cometeram erros. A gente sabe que a consequência disso é o que acontece no Oriente Médio. Mas o sonho não morreu. Ele teve o Isaac. E dali teve uma grande nação. Ele foi pai de multidões, mesmo com idade avançada. Viva o seu hoje. Faça acontecer. E que o Senhor te abençoe. Até o próximo vídeo.